irmãos e irmãs, eu quero nessa noite cumprimentar-lhes com a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de chegar aqui, ouvir esses tão belos hinos entoados, e quando a gente olha e percebe aí uma juventude, né, abençoando-nos, salva de palmas para eles. Irmãos, isso enche o nosso coração de alegria, sinceramente, não é? E quando eu entrei, eu pensei que era um anjo cantando, aí é a Lívia, né? Não sabia que era uma cantora aí, uma voz tão bonita. E eu queria celebrar a Deus pela qualidade musical. Você sabe por que embora em tenra idade, ainda jovens, eles estão cantando e tocando muito bem? Não é porque assim veio sobre eles um dom especial. Vocês estavam aqui terça-feira, não estavam? Segunda também, não era? Pronto. Amém, irmãos? Hábito. Eles estão ensaiando para que hoje à noite o nosso coração receba de Deus. E eu queria agradecer de coração o esforço de vocês e dizer que vocês estão aqui fazendo algo tão importante quanto eu que ministro, quantos irmãos que acolhem, quantos irmãos que adoram. Vocês estão adorando a Deus com seus dons. E olhar para vocês é ver esperança. Porque nós cremos que a próxima geração comunicará à geração posterior que Jesus Cristo salva, cura, batiza e em breve retornará. Essa é a nossa esperança. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar-lhes a palavra de Deus. Hoje eu estou com meu coração cheio de muita alegria, porque eu vou falar sobre um personagem da história do cristianismo que, sem dúvida, me influenciou e me influencia muito. Um dos homens por quem tenho um grande apreço. Tive o privilégio de estudá-lo por 1 ano e meio, aproximadamente, em uma especialização. E eu tenho este homem em grande estima. As leituras de John Wesley, para mim, são importantíssimas, definidoras daquilo que eu penso sobre Deus. Me ajudou muito na jornada. Inclusive, John Wesley, nós temos um débito gigante. O pentecostalismo, Exército da Salvação e o movimento de santidade tem um grande débito com esse fundador do metodismo, que na verdade ele é o segundo fundador. A verdadeira fundadora do metodismo é sua mãe, Susana Wesley. Vamos falar sobre a história desse homem. Vamos ler o versículo que ele recebeu como apelido. Ele recebeu esse versículo como apelido. Zacarias, capítulo de número 3, versículos 1 e 2. Os irmãos, por favor, abram uma palavra. Zacarias, livro do profeta Zacarias, um dos profetas menores, capítulo de número 3, versículos 1 e 2, vamos falar sobre um dos mais importantes avivalistas da história da igreja, um dos responsáveis pela proclamação do evangelho em rua, um dos responsáveis pela criação de pequenos grupos na igreja. Ele foi um profundo incentivador desse projeto, e um homem que incendiou a Inglaterra e também os Estados Unidos, que ainda era colônia no seu tempo, John Wesley. Zacarias 1 e 2, a Bíblia diz: E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Repito, não é este um tição tirado do fogo. Este era o apelido carinhoso que um jornalista deu a John Wesley, um tição tirado do fogo, e nós entenderemos por quê. Nesse momento eu queria fazer um pedido aos irmãos para nós nos colocarmos de pé, e nós vamos fazer um clamor.
nós vamos fazer um clamor pela vida do nosso irmão Eudes e pela vida da irmã Dalmária. 2 membros dessa comunidade que estão no leito. O irmão Eudes sofreu um infarto, irmãos, leve, foi levado ao hospital, conseguiu se conduzir ao hospital, e chegando lá ele teve que colocar 2 stents no coração para desobstruir as veias, e aí está aguardando ainda uma decisão médica para fazer um novo cateterismo, já fez um primeiro, mas a sua esposa está confiante, e nós também. O irmão Eudes está no hospital de Messejana, e ele vai voltar para este lugar saudável, em nome de Jesus. Assim nós cremos, e esse é o desejo profundo do nosso coração. Irmã Dalmária, eu também tive pelo grupo hoje, notícias pelo grupo de intercessão, que ela teve uma piora, teve que ir ao médico, ir ao hospital. E aí a posteriori, inclusive, eu vou conversar com a irmã Alda para saber qual é o estado de saúde da irmã Dalmária nesse momento. Mas nós vamos clamar a um que conhece, a um que sabe, a um que é Senhor e que pode mudar qualquer quadro, qualquer situação. Os irmãos creem nisso, irmãos? Intercedamos. Nosso Deus e Pai, nós como igreja nos apresentamos a Ti, suplicando-Te que o Senhor cure o irmão Eudes e a irmã Dalmária. Eles estão, ó Deus, no leito da enfermidade, no espaço de dor, de sofrimento, mas és Tu aquele que cuida das mãos dos médicos. Tens, ó Deus, autoridade para curar a partir dos médicos, mas também cremos que tens autoridade para curar a despeito dos médicos. Porque o Senhor pode usá-los, ou o Senhor pode declarar saúde. Tu és o médico dos médicos. Não mudastes, tua autoridade continua a mesma. E como igreja nós prostramo-nos ante a tua santidade. E suplicamos-te que o Senhor possa exercer o teu querer e a tua vontade. O nosso Senhor é vê-los neste lugar, celebrantes, devolvendo à família a alegria de suas presenças, Pai. Nós abençoamos, mesmo à distância, a vida deles agora, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Podeis sentar, meus amados irmãos, e vamos à jornada de John Wesley, aprender sobre este homem de Deus. Irmãos, a vida de Wesley, e aí pode até parecer estranho, e à guisa de introdução, já gostaria de começar explicando para os irmãos que não há problema algum em utilizar-se da doutrina para estudar a vida de um servo de Deus. Pelo contrário, nós deveríamos criar este bom hábito, tendo em vista que no Novo Testamento, Cristo utilizou a vida de homens do Antigo Testamento para trazer verdades. Tendo em vista que John Wesley se converte lendo o que escreveu Lutero sobre Romanos. Então, olhar para estes homens que foram ícones na história do cristianismo, e perceber a humanidade e a proximidade destes homens com as nossas histórias é muito importante. A minha proposta aqui, irmãos, não é apresentar para os irmãos o romântico, né? Porque tem livro que você vai ler sobre a biografia de John Wesley, e aí eu queria já aconselhar os irmãos, quando forem ler uma biografia de qualquer homem ou mulher da história, os irmãos procurem ler aquilo que eles escreveram de punho. Porque às vezes quem escreve sobre eles, o objetivo é apenas vender. E aí coloca no livro apenas aquilo que é extraordinário. Tem livro, irmãos, que quando você termina de ler, você termina com a sensação de que você não é nem crente.
Que eles começam a falar desses homens de uma forma tão extraordinária, tão portentosa, que você não se percebe humano quando lê esses homens. A imagem que você tem é que são divinos. E Wesley era um homem cheio de defeitos, cheio de imperfeições, como nós somos. Mas ele escolheu amar a Deus. Ele escolheu não ser um peixe morto, porque só segue a correnteza, já disse John Stott, peixe morto. Peixe vivo rompe a correnteza e vai até o lugar que ele pensa. John Wesley escolheu ser vivo numa sociedade morta, num contexto morto, tá? Então, quando você lê, John Wesley leu a Bíblia 100 e tantas vezes de joelho. John Wesley caminhou e cavalgou diversos quilômetros a cavalo, objetivando pregar. O John Wesley começa a ler sobre essas questões. Isso pode ser verdade? Sim, mas não é toda a verdade. Não é toda a verdade. E a minha proposta quando converso sobre estes homens é demonstrar aos irmãos que estes homens foram homens fragilizados, mas que mesmo fragilizados, eles tiveram uma oportunidade de deixar um legado importante para as nossas vidas hoje. O pentecostalismo, ele bebe do movimento metodista. O movimento metodista tem o seu início, o seu princípio a partir do Clube Santo. Claro que começa na influência que sua mãe, Susana Wesley, transmite ao seu filho. E aí eles vão para Oxford estudar e lá eles fundam o movimento do Clube Santo, que recebe, e aí era uma ironia dos outros alunos, recebe uma pecha, né, um nome, um apelido de metodistas, que eles adotam, e eles começam então a serem chamados de metodistas de Oxford. Só para os irmãos terem ideia de números, John Wesley, quando morre, ele morre em 1791, se não me falha a memória, a gente vai ter esse registro no final, e ele deixa 361 irmãos no metodismo, embora tenha pregado a muitos outros no anglicanismo, e ensinado e pastoreado a milhares de outros no anglicanismo. Mas como igreja fundante, 371 membros nas colônias dos Estados Unidos. E aí, 30 anos depois, havia 163 mil pessoas incendiadas pela verdade do Evangelho. Este homem, ele fez um trabalho extraordinário na sua vida e até hoje nós estamos colhendo alguns frutos, tá? E a gente vai aprender um pouco sobre a história e eu quero me deter aqui nos primeiros 15 minutos para falar sobre quem foi John Wesley. E aí, claro, os irmãos atentem, porque tudo aquilo que a gente vai declarar enquanto vida terá sentido quando nós começarmos a pensar sobre o que é felicidade na perspectiva de Wesley. John Wesley, ele é o 15º filho do ministro anglicano Samuel. Então ele tinha, quando nasceu, 14 irmãos, ele chegou a 19. Então eram 19 filhos de Samuel e Susana Wesley. É muito menino, né, irmãos? É menino demais. Ele nasce em 17 de junho de 1703 na Inglaterra e ele é gestado por uma mãe extraordinária e por um pai que era um sacerdote anglicano extremamente ríspido. Extremamente ríspido. Pastor, tem como definir extremamente ríspido? Tem. Matteo Lelivieri é o melhor e o mais extraordinário biógrafo sobre John Wesley, e um amigo comprou um livro em São Paulo, encontrou uma pérola em São Paulo, no sebo, e me mandou essa pérola, e eu tenho esse texto em casa, e eu guardo ele assim, debaixo de umas 30 chaves, porque é aquele livro amarelinho, há mais de 100 anos atrás, e ele me é muito precioso. E o Matteo Lelivieri, ele escreveu sobre a vida e obra de John Wesley, um livraço assim, um livro grande, compêndio grande, e ele conta que o Samuel Wesley era um homem tão ríspido que ele estava vivendo num contexto, e ele tinha uma influência puritana, o puritanismo que deixou um legado extraordinário, também deixou muitas marcas do fundamentalismo. Havia um fundamentalismo exacerbado em alguns puritanos. E o Samuel, ele estava objetivando ensinar à igreja que mesmo em tempo de crise,
A igreja não pode se dar ao luxo de não ser regrada economicamente. Ora, nós estamos falando do período em que nasce a Revolução Industrial, século XVIII, e nós estamos falando de um contexto em que os homens que tinham trabalho braçal agora estavam sendo trocados e substituídos por máquinas. Então havia uma enxurrada de homens e mulheres que outrora exerciam determinados trabalhos, desempregados. Naturalmente, Londres se torna um espaço muito perverso. E esse homem, ministrando a uma paróquia, eles chamavam de paróquia, uma paróquia anglicana, descobriu que um dos membros não estava pagando bem a conta, foi lá na casa do irmão para repreender. Quando chegou lá, um cachorro latiu, aí os irmãos mataram logo o cachorro do irmão. Aí depois de matar, para ele aprender, mataram as ovelhas também. E o irmão, quando saiu, o irmão não gostou e queimaram a casa do irmão. Misericórdia. Se os irmãos pensam que hoje tem pastor bruto, imagine no século XVIII. Pastor, e a casa dele pegou fogo 2 vezes. E quem foi que queimou a casa do pai do John Wesley? Os irmãos da igreja. Os irmãos estão entendendo agora porque que eu moro no outro bairro? Irmão Samuel era um homem ríspido, né? E aí se você imagina alguém que a partir do púlpito é extremamente ríspido, e isso é com, na percepção dele, zelo extremado, né? Os irmãos da igreja, claro que não são os crentes, né? Mas aqueles revoltados com a sua fala ríspida foram lá e atearam fogo na sua casa 2 vezes. E aí na primeira vez, John Wesley foi esquecido. Susana e Samuel saem com todos os filhos, eles vão ao quintal, e quando chegam lá que ele conta os filhos, imagine para contar, o menino. Quando ele conta os filhos, eles sentem falta de um menino de 5 anos, chamado John Wesley. E aí ele dobra o joelho, rogando a Deus que Deus traga livramento para aquela criança. Quando ele olha para a parte superior, John Wesley está com a face tentando livrar-se da fumaça. E aí os vizinhos, um sobe no ombro do outro, um faz uma escalada humana, e eles conseguem pegar o menino, e quando o menino cai nos braços do pai, o pai muito celebra. Muitos anos depois, ele estava pregando, Inglaterra incendiada, se reuniam de 10 mil, ele chegou a pregar para 14 mil pessoas, até 14 mil pessoas, se reuniam para ouvir John Wesley 3 vezes ao dia. Ele pregava às 7 da manhã, meio-dia e às 4 da tarde. 3 vezes ele pregava 800 sermões por ano. Os irmãos imaginem, 800 sermões por ano John Wesley pregava. E aí as pessoas vinham para ouvi-lo pregar, aquela multidão se aglomerava para ouvi-lo pregar. Um repórter um dia então descreveu: este é um tição tirado do fogo, fazendo referência a Zacarias e, claro, fazendo referência ao fato de que ele milagrosamente foi restaurado, resgatado. Esse era o pai de John Wesley. Quem era a mãe? A mãe era Susana, uma mulher que orava 1 hora por dia, tendo 19 filhos para criar. Então a gente não precisa dizer muita coisa. Uma mulher que era extraordinária na teologia, que mesmo depois de formado em Oxford em teologia, ele precisava escrever cartas para tirar dúvidas teológicas com a sua mãe. Ela lia a Bíblia no hebraico e no grego, porque ela era filha de um puritano extraordinário e neta de um puritano muito conhecido. E ela muito cedo começou a estudar a Escritura Sagrada a partir dos seus originais. E essa mãe, que tinha 19 filhos para criar, ela teve uma educação extraordinária. E aí o que foi que ela decidiu ser? Metódica. Os irmãos terem dela, era tão metódica que ela tinha 1 hora por dia para orar. E ela orava. Independente de ter muita coisa para fazer, ela tinha 1 hora para orar. Mas ela não tinha apenas 1 hora para orar por dia, ela tinha 1 hora para cada filho por semana. E aí ela se reunia individualmente com cada filho e ela ensinava para cada filho a percepção de Deus considerando o caráter do filho. Olha que coisa linda. Porque a gente imagina que ensinar sobre Deus para os nossos filhos é dizê-los à mesa que Jesus é bom, que eles... Não, Susana diz assim, não dá certo. Porque cada filho é diferente. E cada filho tem uma experiência de mundo diferente. E cada filho precisa compreender Deus a partir da sua experiência de mundo. Mais tarde está John Wesley dizendo: mãe, eu lembro-me dos nossos encontros na quarta à tarde, quando por 1 hora
a senhora dedicava o seu precioso tempo a aconselhar o meu coração, para que este não fosse declinado à pecaminosidade, mas para que este fosse declinado àquilo que é eterno e àquilo que é santo. Anos estão se passando e as marcas do legado de Susannah Wesley permanecem no coração de John Wesley. Ele cresce no lar de uma mulher orante, e não apenas orante, uma mãe que era extremamente metódica. Então todas as crianças, e é interessante que o Lilivieri diz que todas as crianças, inclusive os bebês, eles tinham o horário certo para acordar. Não tinha esse negócio de estar no berço, irmãos, era tradição puritana. Não tinha esse negócio de estar no berço, já batia no berço para o bebezinho acordar também, o negócio era estreito. E aí todos tinham que acordar no mesmo horário, e eles tinham que seguir metodicamente até, claro, o sol já não mais apresentar o seu brilho quando eles estavam declinantes para dormir. E aí, esse Wesley, ele nasce nesse contexto extremamente fixo, extremamente rígido, extremamente metódico. Mas quando ele sai, já adolescente, jovem, da porta para fora, o que ele encontra é uma sociedade extremamente inundada na pecaminosidade e na imoralidade. Os irmãos terem ideia, um biógrafo conta que em Londres, no tempo de Wesley, a cada 6 casas havia uma taberna. Os irmãos conseguem imaginar isso? A cada 6 casas havia uma casa de prostituições. Imaginem a imundícia que era esse período, porque hoje a gente pensa, o mundo está perdido, né? Imaginem os irmãos uma cidade onde a cada 6 casas há uma casa de prostituições. John Wesley diz que o que mais afetava o seu coração era ouvir dos lábios das crianças as palavras torpes e perversas. E John Wesley disse: você deseja identificar se uma sociedade está em declínio, escute o que suas crianças dizem. Porque se suas crianças cantam músicas profanas e declaram coisas profanas, essa sociedade está na lama. John Wesley, pregando certo dia, ele disse: a toga dos magistrados e a batina dos sacerdotes está em lama, porque muitos dos ministros anglicanos pregam a palavra embriagados. Imagine os irmãos, o sacerdote da igreja embriagado. E ele conta que um bispo chegou para um deles e disse assim: é verdade que você bebe? Ele disse: não no dia que eu vou oficiar, é só nos outros. Ele oficiava só um dia, nos outros ficava bêbado. Você já pensou que tribulação, irmão? John Wesley estava vivendo nesse contexto. É importante a gente entender o contexto de John Wesley para que a gente compreenda o porquê que o avivamento era tão premente, era tão necessário. E aí John Wesley então vai para Oxford, chega lá, ele funda o Clube Santo, e esse Clube Santo começa com aproximadamente 10 jovens, e ele nunca chegou no lugar, ele sempre foi assim itinerante, mas ele nunca chegou no lugar sem formar pequenos grupos. Nós temos uma dívida com ele. Ele chegava e ele reunia com as pessoas lá na Universidade de Oxford, ele estava estudando Bíblia, e ele se reunia com as pessoas nos intervalos para cantar, para ler, para orar. E aí nesse Clube Santo havia o seu irmão, Carlos Wesley, e outros nomes, mas o mais conhecido que era George Whitefield, um grande amigo, que mais tarde eles tiveram um cisma teológico, mas um grande amigo de Wesley. E aí a partir desse cisma teológico eles se dividiram. O Whitefield, ele tinha percepção calvinista, ele era determinista, e o Wesley reprovava naturalmente isso, tendo em vista que ele tinha uma percepção do amor de Deus diferente. E aí ele não concebia a ideia de um Deus que previamente escolhe as pessoas para o inferno, sem considerar em momento algum a possibilidade da participação desta pessoa. E aí houve litígios, problemas, cartas enviadas, discórdias, mas eles sempre se preocupavam em manter essa relação de debate lógica. E um dia, quando Whitefield morre, alguém se aproxima de Wesley, ele está com o coração apertado, porque ele amava Whitefield. E aí dizem assim: ô John, você acredita que verá Whitefield no céu, mesmo ele sendo um homem de teologia que você considera uma teologia não bíblica? Ele disse: não, eu não acredito que eu verei ele no céu.
E aí a pessoa que perguntou ficou assim, assustada. Ele disse: eu devo não vê-lo no céu, porque ele era um homem tão santo e tão crente, que quando eu chegar no céu, ele vai estar tão perto de Deus, que a glória de Deus vai ofuscá-lo, eu não vou conseguir vê-lo. Ele tinha um pensamento diferente do meu, ele entendia a soteriologia ou a doutrina da salvação de forma não bíblica, mas o fato de ele pensar diferente não significa dizer que ele não seja salvo na pessoa bendita de Cristo. E o John Wesley, ele saindo de Oxford, ele começa então a perceber a necessidade de voltar aos púlpitos. Agora formado, ele se aproxima do seu pai, trabalha com seu pai alguns meses, depois ele sai pregando nas igrejas anglicanas. A questão é que John Wesley faz uma viagem para uma colônia americana, e quando ele está nesse translado, acontece uma terrível tempestade, irmãos. E quando essa tempestade acontece, ele já era formado, oficial da igreja, e já tinha teologia e estava indo para fazer missões. Quando a tempestade acontece, a embarcação indo a pique, ele é tomado pelo terrível medo de morte. E aí ele começa a se angustiar, porque ele agora tem certeza que todos naquela embarcação vão morrer. E aí quando ele olha para um espaço, está ali uma família celebrante. E as crianças, ele escuta dos lábios de um dos filhos dizendo: papai, será que vai ser agora que vamos nos encontrar com o mestre? E aí quando ele vê as crianças felizes, porque vão morrer, aí ele disse: esse menino deve ter algum problema na cabeça. E aí quando ele olha para os pais estão mais felizes ainda. Ele disse: eu morrendo de medo aqui, me abraçando e só faltando se benzer, né? Aí eu olho para uma família, a família está ali, em alegria, porque está prestes a ver o mestre. Aí ele não suportou, a tempestade passou, se aproximou da família, e aí ele disse: quem são vocês? Ele disse: bem, nós somos morávios, nós somos da disciplina de Zinzendorf. E aí ele se encantou com os morávios, que era um movimento também de santidade, com alguns exageros. E aí ele foi para uma reunião entre os morávios, e quando ele chegou nesta reunião, estavam ensinando sobre Lutero, e o que Lutero disse de Romanos. E naquela reunião, o Espírito de Deus o encheu da certeza da salvação. E aí eu coloquei na íntegra o que ele sentiu. Ele diz: cerca de 8h15 da noite, enquanto ouvia a preleção sobre a mudança que Deus opera no coração através da fé, ele escreveu isso no seu diário, senti que o meu coração ardia de maneira estranha. Senti que em verdade eu confiava somente em Cristo para a salvação, e que uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado os meus pecados, e que agora eu estava salvo da lei do pecado e da morte. Comecei então a orar com todo o meu poder por aqueles que de alguma maneira haviam me perseguido e me insultado. Então naquela reunião testifiquei diante de todos os presentes o que pela primeira vez sentira no meu coração. Ele se converteu na reunião de pequenos grupos. Eles estavam estudando um livro de Lutero. Não foi num culto extraordinário, não foi a partir de uma preleção extraordinária, sequer citado quem estava conversando. O Espírito de Deus incendiou um coração que mudou o século, a partir de uma reunião de pequeno grupo. Não despreze o dia das coisas pequenas. Quando eu vejo jovens com instrumentos nas mãos, ensaiando toda semana, para que o Cristo de Deus seja glorificado na quinta noite nesse lugar, eu não posso desprezar o dia das coisas pequenas. Existe algo de Deus acontecendo no coração desse pessoal. Não despreze as pequenas reuniões. Não despreze as reuniões do grupo de vida. Lembre-se que foi lá, naquele espaço, que o Espírito de Deus já comunicou a você verdades eternas. Não despreze a fala e a experiência dos vossos filhos.
Não despreze alguém porque carrega a expressão de jovialidade. Não pense que alguém, porque não desfruta do mesmo tempo de fé que você, não tem capacidades suficientes para ser usado por Deus como instrumento de vida na sua história. Não despreze alguém que tem dificuldades na fala, porque se qualquer homem ou mulher apresentar amorosamente a verdade de Cristo, a vida de Deus pode nascer dos seus lábios, e a vida do Espírito pode resplandecer de sua pregação. Não despreze quem canta desafinado, quem está tateando para cantar. Não despreze quem prega com dificuldades. Não despreze quem toca com dificuldades. Não despreze. Nunca faça isso, porque são exatamente dos momentos mais singelos e mais simples que nascem os gigantes. Um gigante de Deus nasceu numa reunião comum, e nós precisamos, como crentes, pensar sobre essa questão, porque nós estamos, irmãos, envolvidos em um contexto em que a gente só espera o extraordinário. A gente tem que vir para uma igreja e a gente tem que no culto sentir o extraordinário de Deus. E aí o que alguns pastores fazem? Eles começam a intitular os cultos. Venha para o culto da queda das muralhas. Venha para o culto da morte do gigante. Venha para o culto da pedra na face do gigante. E aí vai criando títulos e títulos, objetivando criar um espaço de poder para transformar a vida das pessoas. O Evangelho é simples. O Evangelho, irmãos, ele transforma-nos da forma mais simples e extraordinária possível. É a partir de um diálogo, é a partir de uma frase, é a partir de uma fala que Deus pode libertar as nossas vidas de problemas de 30, 40 anos. Amém, irmãos? A partir de uma oração intercessória, Deus pode vergar o coração de quem o negou a vida toda, para que esta pessoa renda-se à sua verdade, observe a beleza de Cristo e escolha com livre-arbítrio restaurado amar e servir a Deus de fato e de direito. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho não é uma busca pelo extraordinário. O Evangelho é simples. Agora, nós cremos num Deus extraordinário, simplesmente extraordinário. Com isso eu não estou aqui dizendo que Deus não faça coisas extraordinárias. Eu não estou aqui declarando que Deus não funcione para coisas portentosas. Estou falando de um homem que mudou a história do século. Estou falando de um homem que, chegando em uma cidade incendiado pela palavra, ele prega a palavra. 30, 40 anos depois, alguém chega na cidade e diz: aqui havia uma taberna a cada 6 casas. Porque voltando à cidade vejo que não há mais taberna alguma. Alguém diz: porque John Wesley passou por essa cidade. E aí a gente não tem mais consumo de bebida alcoólica nessa cidade, porque um santo de Deus passou nesse lugar. Porque Deus faz do simples coisas extraordinárias. Olhando para John Wesley, eu encontro alguns caminhos que eu desejo propor como proposta de Deus para a felicidade, na perspectiva de sua teologia e na perspectiva de sua vida. Quando eu penso sobre quem foi John Wesley, 3 palavras estão claras ao olhar para a vida deste homem: disciplina, santidade e paixão. Disciplina, santidade e paixão. Vocês já devem ter percebido que nas quintas que estamos dialogando sobre a felicidade, o tema disciplina sempre retorna. O tema tornar rotina sempre retorna.
E John Wesley, se existe alguém que pode nos ensinar muito sobre isso, é John Wesley. Por seu metodismo, ele acordava todos os dias, depois da fase adulta, às 4 horas da manhã, todos os dias. Pastor, o senhor está dizendo que felicidade é acordar 4 horas da manhã? Para mim, felicidade é acordar 9, né? Eu estou falando que a partir de um contexto diferente, quando as pessoas declinavam para dormir por volta das 18 horas, às 4 horas da manhã, religiosamente, o John Wesley estava de pé. O que isso nos ensina, irmãos? John Wesley dizia: eu não posso acordar e encontrar outro desperto, porque quando durmo muito, tenho uma sensação de que estou desperdiçando a boa vida que Deus me deu. John Wesley, por que você acorda sempre no mesmo horário? Perguntaram a ele. E ele então disse: porque preciso controlar aquilo que me dá prazer. Dormir é bom demais, sim ou não, irmãos? É uma beleza, né? E dormir sem saber que você tem hora para acordar, irmãos, é uma sensação maravilhosa. Você desligar o despertador. Aqui não tem nenhum que faz isso não, mas tem gente, irmão, que coloca até o despertador para despertar 15 minutos depois. Aqui não tem não, é só nos outros lugares que tem. Porque aí você acorda com raiva e vê que ainda tem 15 minutos. Aí dorme mais 15 minutos. O sono não é problema. O problema, irmãos, é quando não temos domínio sobre o que é prazeroso. O princípio que John Wesley está nos ensinando é que nós precisamos aprender a dominar os nossos prazeres. Aquilo que nos traz alegria. Nós precisamos ter coragem para disciplinar essas questões. POF, irmãos, 2C82, não é isso? Ônix preto. Está obstruindo ali, irmãos, uma garagem. O irmão, por favor, vá até lá, se possível. Obrigado. Então, queridos, o que o Wesley está nos ensinando é que a gente não deve acordar 4 horas da manhã todos os dias por acordar. É que se você deixar de ser vigilante quanto àquilo que você ama, quanto àquilo que você deseja, um único dia, esse dia, é suficientemente poderoso para destruir toda a trajetória. Ou você pensa que o adúltero adulterou, depois de muito refletir, ele adulterou porque a oportunidade teve. Eu estava um dia numa palestra, e aí um irmão subiu para falar e disse: eu não tenho problema com essa questão de adultério. Aí um irmão perguntou: o senhor já foi tentado? Aí ele disse: já. Ele disse: mas alguma vez alguma pessoa se aproximou do senhor? Ele disse: não. Ele disse: então o senhor não tem problema porque nunca ninguém lhe procurou. E eu fiquei olhando para aquilo ali, faz sentido. É muito fácil você dizer: eu corrupto, jamais me corromperia. Quantas vezes você teve a oportunidade de se corromper? Quantas vezes lhe foi ofertado dinheiro fácil? Nunca. Então é fácil falar sobre corrupção. Perdão, meu irmão, perdoe. Deixe de ser pessoa de coração duro. Quantas vezes você foi ferido na alma? Quantas vezes destruíram a sua reputação com a mentira e colocaram na lama o seu nome? Nunca. É muito fácil falar sobre perdão. Lewis disse: é fácil falar sobre perdão até você ter alguém para perdoar. É difícil falar sobre perdão quando você precisa apresentar essa pérola para outra pessoa. Então Wesley está nos ensinando que ele não acorda por acordar. Ele acorda porque ele precisa desenvolver a capacidade de valorizar a vida. E ele valoriza a vida não dando espaço àquilo que é agradável aos olhos, ao coração. Isso não significa dizer, irmãos, que nós tenhamos que rejeitar o entretenimento.
Isso significa dizer que nós precisamos aprender de forma disciplinada que existem prazeres que nos levarão à morte. Os nossos jovens precisam entender isso e entender muito cedo, porque o imediatismo do prazer é a oferta mais rara e mais cara apresentada aos olhos dos nossos jovens. John Wesley diria: tudo aquilo que passa não deve ocupar espaço de adoração na nossa vida. Somente aquele que não passa, somente o eterno, deve reinar absolutamente sobre as nossas decisões. Veja quem foi John Wesley, por que era disciplinado. Nos 50 anos seguintes, e aqui ele está com 38 anos, num período em que os homens morriam com 45 anos, a idade média de morte era entre 45 e 50 anos. O Wesley viveu 88. Por quê? Ele não comia qualquer coisa. Você sabia que ele escreveu 102 livros e o livro que mais vendeu de Wesley foi um que ele escreveu sobre medicina? Ele não dormia depois do horário. Ele não se alimentava em horários diferentes, não, mas é porque ele podia, irmãos, ele passou a vida no lombo de um cavalo. Agora ele priorizava a saúde. 88 anos de idade, era um milagre alguém viver 88 anos de idade no século XVIII. Um milagre. Acometido por uma tuberculose com 51 anos de idade, mas sobreviveu. Viu, irmãos? Sobreviveu. Olha só. Wesley pregou em média 3 sermões por dia e a maior parte deles ao ar livre. Houve um dia em que ele pregou a 14 mil pessoas. Não estou falando de alguém com o microfone nas mãos não, viu, irmão? Eu estou falando do exercício de pregar para 14 mil pessoas e depois dormir o dia inteiro de tão cansado. Imaginem os irmãos, o que é isso? O Whitefield não tinha problema, que o Whitefield pregava, ele era chamado de pulmão de aço. Ele pregava para 20 mil pessoas e as pessoas ouviam claramente o que ele pregava. O grande amigo de Wesley. Olha só, milhares saíram da miséria e da imoralidade e cantaram a nova fé, conforme escreveu seu irmão Charles Wesley. Os dois deram à religião um espírito de alegria. John Wesley foi para a paróquia e quando chegou lá declarou aos sacerdotes que eles precisavam de conserto. Um dos sacerdotes anglicanos disse: Wesley, você não pode mais pregar nos púlpitos das igrejas anglicanas, nós não lhe daremos mais o púlpito da igreja anglicana. Ele olhou para aquele sacerdote e disse: não sinto nenhuma falta, porque o mundo é a minha paróquia. Eu tenho o sol e o céu como teto, e eu vou proclamar nas ruas que Jesus muda a história de homens e mulheres. E aí esse evangelista incendiado sai para proclamar. Com tanto serviço, Wesley andava por toda parte a cavalo, conquistando o apelido de o Cavaleiro de Deus. Calcula-se que em 50 anos Wesley tenha corrido 400 mil quilômetros e pregado 40 mil sermões. Com uma média de 800 sermões por ano, John Wesley deixou um legado de 300 pregadores itinerantes treinados e 1000 pregadores locais fundando comunidades. Essa foi a básica história de Wesley. E aí alguém diz: Wesley, por quê? E aí Wesley diz: porque eu era disciplinado. Olha a frase de Wesley: a alma e o corpo constituem o homem, o espírito e a disciplina fazem o cristão. A alma e o corpo constituem o homem, o espírito e a disciplina fazem o cristão. Ah, pastor, mas é porque eu vivenciei uma experiência portentosa com Deus. A experiência em si não muda. Aí eu fiz uma campanha evangelística e veio 30 pessoas à frente. Anota aí, 30 pessoas se converteram. Tem gente que veio ali à frente, irmãos, eles se convenceram. A conversão acontece às vezes 30 anos depois. Sim ou não, irmãos? 20 anos depois, às vezes sequer acontece.
Porque o estar na igreja, viver experiências extraordinárias, não nos transforma. O que nos transforma é a capacidade diária de fazer aquilo que agrada a Deus. O que nos transforma é a capacidade individual de obedecer a Deus. O que nos transforma é dizer não às ofertas que nos são colocadas ante os olhos quando não tem ninguém para nos avaliar. O que nos transforma é glorificar o Cristo em casa. O que nos transforma é glorificar a Cristo no trabalho. O que nos transforma não é vir à igreja só erguendo as mãos e apresentando-se como alguém impactado pelo poder. O que nos transforma são as nossas decisões tidas como íntimas. É isso que transforma a nossa história. Disciplina. Se queremos viver uma vida feliz na perspectiva de Wesley, nós temos que viver de forma disciplinada. Segundo, santidade. Santidade. E sobre santidade eu vou falar de dinheiro. Olha como John Wesley lidava com dinheiro. John Wesley compreendia e ele sempre ensinava que se gastasse além do necessário estaria roubando dos pobres. Seus gastos anuais nunca passaram de $700. Eu estou falando de $700 em um contexto em que $700 era um valor muito superior a hoje, tá, irmãos? Século XVIII, $700 era um valor muito superior. Mas ele nunca passou de $700 anuais. Mesmo quando sua renda subiu para $3.000, ele passou a doar os $2.700 aos pobres. E aí perceba que coisa interessante. Quando ele tinha 51 anos de idade, ele foi acometido pela tuberculose. Eu estou falando de santidade. E aí ele, percebendo que iria sucumbir, ele chama a sua mãe, os seus irmãos, os familiares. Perdão, sua mãe não, seus irmãos e os familiares. E ele pede uma carta, pede um caderno e pede algo para escrever. E aí ele diz aos presentes que ele deseja escrever o seu epitáfio. Aquilo que ele deseja que esteja lá no seu sepulcro. Na rocha do sepulcro. E aí ele escreve um epitáfio tendo consciência de que ele morreria. E aí no epitáfio ele colocou assim, ó: morreu de tuberculose aos 51 anos. Aqui jaz o corpo de John Wesley, um tição arrebatado do fogo. Sem deixar, ao morrer, depois de pagar as contas, ele se preocupa em dizer que pagou as contas, nem 10 libras. Sua oração era essa: não me permita morrer com 10 libras no bolso. Tem misericórdia de mim, servo inútil. Você já pensou a pessoa pedir isso a Deus, irmãos? É santidade, sim ou não? A santidade, disse ele, é a glória encoberta e a glória é a santidade exposta. O que é santidade? É a glória encoberta. Santidade não é o visível. Santidade não é o descritível, tocável. Santidade não é a beleza da roupa, o exagero da fala. Santidade é a glória encoberta. É o que ninguém vê. E o que é a glória? É a santidade exposta. É quando alguém vive de tal forma para a glória de Deus que é impossível conviver com esta pessoa e não ser inundado pela santidade de Deus. Porque tem gente assim. Tem gente que não precisa dizer que é santo, basta conviver. Vai tomar um café com a pessoa, você volta edificado. Você conversa 30 minutos e você aprende para o resto da vida. Não, mas não há nenhuma necessidade de se expressar. John Wesley diria, não há, porque a glória exposta é a verdadeira santidade. E olha que fala linda de John Wesley: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Quando um crente se converte, ele sai do mundo. Quando ele se santifica, o mundo sai dele. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude
porque convertidos estamos. A gente já saiu do mundo, mas santificação é uma decisão diária para que o mundo saia da gente. E durante o dia de hoje você pode ter escolhido viver de forma santa. Deixa eu trazer aqui uma notícia. Amanhã você tem que acordar com a mesma disposição. Porque se você não acordar com a mesma disposição, você vai trazer muito do mundo para a sua vida. Porque a conversão acontece uma vez, a justificação acontece uma vez, a santificação acontece sempre, todos os dias. Nós estamos aqui porque queremos ser santificados pela verdade, porque a verdade da palavra de Deus nos santifica. Nós estamos aqui porque queremos ser lapidados por esta verdade, e que nós possamos ser nesta noite. E aí, por fim, eu quero concluir falando de paixão. John Wesley, ele era um homem disciplinado, um homem que primou pela santidade, e um homem apaixonado. Ele não pregava o evangelho como quem conta histórias interessantes. Ele pregava o evangelho a partir de uma profunda rendição a Deus. As pessoas dizem, ou disseram, ou escreveram que ouvir John Wesley era ser impactado por algo vivo. Sua ministração aquecia o coração. E um dia, inclusive o Lely Vieira escreve sobre isso, perguntaram para Wesley por que as pessoas vêm de todos os lugares possíveis e se aglomeram para ouvir você. Houve até um dia em Londres que haviam disputado campeonato na cidade e John Wesley estaria pregando. E aí os organizadores do campeonato depois vieram reclamar com ele porque não foi ninguém para o campeonato importante na cidade. Porque toda a cidade foi para o lugar onde Wesley estava pregando em praça pública. E Wesley começou a pregar em praça pública e ele era um homem muito baixo, muito pequeno. E aí um embriagado chegou e ficou chateado com ele porque ele estava estragando o processo lá do campeonato. Aí ele disse, graças a Deus, Deus usou um irmão de 2 metros para abençoar aquele rapaz. Pegou ele pelas gravatas e o retirou delicadamente de entre o povo. E eu, um pequeno homem, fui salvo pelos músculos de um homem que, segundo a graça de Deus, foi usado como Sansão, né? Ele registra aquilo num dos textos. Quem é esse Wesley e por que as pessoas vêm ouvi-lo? Aí ele disse, e ele não disse isso a partir da prepotência, ele disse isso a partir da vivência. Eu me coloco em chamas antes de pregar a palavra, e o povo, quando vem para me ver queimar. Eu sou um tição tirado do fogo. Eu proclamo Cristo que sara, que salva, que batiza. Eu acredito naquilo que estou proclamando. Era muito comum homens que não tinham fé saírem de seus lares para ouvir Wesley. E no seu tempo havia um homem que não partilhava da fé, era ateu, e foi ouvir Wesley. E quando sua esposa perguntou, se tu não creres, por que vais ouvir Wesley? Aí ele disse, eu posso não crer, mas eu sei que ele crê. E é muito bom ouvir alguém que crê naquilo que está pregando. Amém, irmãos? Então o mundo pode até não crer, mas nós confiamos que Jesus é Senhor absoluto das nossas vidas. Você pode ensinar que Jesus salva e a pessoa pode nunca acreditar. O que importa é que você acredite. Amém, irmãos? Como identificar um cristão, Wesley? Wesley então respondeu, isso é paixão. O testemunho interior é a comprovação mais convincente. Então você não identifica um cristão pela roupa, você não identifica o cristão pela genialidade, você não identifica o cristão pela família, você identifica o cristão pelo testemunho interior. Logo, é impossível identificar um cristão. Porque só quem sabe quem é cristão é quem tem o testemunho interior, sim ou não? E eu não posso conhecer o testemunho interior de nenhum dos irmãos e irmãs que aqui estão. Só você pode conhecer o seu testemunho interior. Por isso John Wesley disse, se nós queremos conhecer o cristão,
o testemunho interior, sem dúvida, é a comprovação mais convincente. Perguntaram para ele o que fazer quando a gente prega e não tem fé. Ele diz: continue pregando sobre fé até você possuí-la. E então, sem que você perceba, você será tomado por uma fé extraordinária. Continue pregando, continue pregando, continue pregando. O que fazer se eu estou orando e não sinto a presença de Deus? Continue orando, continue buscando, continue prostrado. Não desista, até que você seja tomado por esta profunda presença e transformado pela vida de Deus. Essa era a perspectiva apaixonada de Wesley. Perguntaram para Wesley o que é a Trindade. Explique-nos, por favor. Ele estava numa sala e aí havia algumas velas. Ele apagou algumas velas, deixou apenas 3 velas acesas. E aí ele disse: se vocês me explicarem por que eu estou numa sala com 3 velas acesas e uma única luz, eu posso então explicar para vocês a Trindade. Eis aí uma linda explicação da Trindade. As velas são distintas, mas a luz é uma só. Esse é o Deus que nós cremos, o Senhor absoluto. Amém, irmãos? Veja como ele era extraordinário. Perguntaram para ele como pregar de forma apaixonada. Ele então respondeu: ponha o seu sermão, ponha fogo no seu sermão, ou então ponha o seu sermão no fogo. Essa é a opção. Ou você põe fogo no seu sermão, camarada, ou você põe o seu sermão no fogo. E ele era um homem incendiado. Ele disse certa vez em oração, e eles registravam e redigiam as orações: eu peço a Deus 100 homens que não temam nada além do pecado e que não amem nada além de Deus. E se eu tiver 100 homens que não temam nada além do pecado e que não amem nada além de Deus, eu saquearei o inferno e povoarei os céus com vidas transformadas pela autoridade e o poder do Evangelho de Cristo. E aí eu concluo, faltam 7 minutos, com um conselho de Wesley. Já próximo da morte, Wesley escreve no seu diário, e esse escrito é um escrito importante, porque ele resume o conselho final dado aos cristãos: faça todo o bem que puder. Olha o conselho: por todos os meios que puder, de todas as maneiras que você pode, em todos os lugares que você puder, em todas as vezes que você puder, para todas as pessoas que você puder, enquanto você pode sempre. Todo cristão deve estar pronto para fazer o bem ou para morrer, porque é para fazer o bem que nós existimos, é para tornar o reino de Deus inspiração para este mundo caído que nós existimos, e que nós possamos fazer o bem. No dia 2 de março de 1791, faleceu John Wesley. E aí ele falece em Londres, na Inglaterra, aos 88 anos de idade. Quando vão retirar o que havia no seu bolso e reunir os valores, não fechou as 10 libras. Ele não deixou riquezas, palácios, ele não deixou terras, mas ele deixou um legado. Um coração incendiado pela profunda verdade de Deus. Que nós possamos utilizar-se das sementes que foram plantadas nesta noite por meio da vida de John Wesley. E que nós possamos incendiar o coração dos nossos filhos e filhas, para que eles vivam de forma disciplinada, santa e apaixonada. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor? Eu peço-lhes que se coloquem de pé, por favor. Nós faremos uma oração concluindo este culto. Amém. Muito bem. O irmão Gilson até me pediu para lembrar no domingo, eu acabei esquecendo de avisar os irmãos. Irmãos, sábado próximo, às 18 horas, não será às 16 como as demais, às 18 horas, nós teremos a nossa live missionária, tá? E aí quem vai estar sendo entrevistada pela irmã Manu, é a nossa mediadora desta vez, será a missionária Norma, que está na Austrália. Os irmãos, por favor, participem desse momento. Irmãos, domingo próximo não será o nosso culto da Revolução Simples, porque no próximo domingo nós estaremos ministrando em um casamento, celebrando um casamento
de um casal aqui da comunidade, tá? Então, o nosso culto da Revolução Simples, que nós vamos discutir sobre aquele tema, será no primeiro domingo do próximo mês. A gente vai adiar um domingo. Nós teremos aqui domingo os ministros da Casa do Senhor, os irmãos obreiros da Casa do Senhor estarão aqui recebendo os irmãos, trazendo uma poderosa palavra de Deus. Vai ser um culto maravilhoso, mas nós vamos transferir o culto da Revolução Simples para o primeiro domingo, tá certo? Pois não? Sim. Reverendo Márcio lembrando, escola bíblica dominical, próximo domingo, 9 horas da manhã, está uma bênção, sala única, os irmãos não percam, por favor, porque tem sido bálsamo de Deus. Já tive notícias maravilhosas de domingo passado, e eu quero crer que o Senhor continuará nos instruindo por meio da escola dominical. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nós queremos Te glorificar e nos colocar ante a Tua presença, celebrando-Te por tudo que fizestes no século XVIII, a posteriori no século XIX, no século XX, até a chegada do ardor da Rua Azusa. E chegando na Rua Azusa, invadiu o coração de suecos, que chegaram em Belém, invadindo o coração da irmã Maria de Nazaré, que há 114 anos atrás, trazendo essa chama do Pentecostes no coração, veio ao nosso estado, e hoje nós estamos aqui como povo, para proclamar a Tua bondade, Tua vida. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor venha incendiar as nossas almas, para que sejamos melhores, esse é o propósito, Pai. Abençoe-nos para que sejamos a semelhança do Teu Filho, e não para que sejamos relevantes por si só. O nosso propósito é glorificar-Te com as nossas escolhas íntimas. Usa os Teus filhos e filhas neste bairro, abençoe esta cidade, abençoe o nosso trabalho, sejas conosco, pois somos carentes de Tua voz e direção. Em nome de Jesus oramos-Te e por fé Te agradecemos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre a igreja. Quem tem fé, diga amém. Deus abençoe os meus irmãos e irmãs.